Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu sou o pastor Vinícius Salles e na tarde de hoje nós iremos falar sobre profetas menores. Iremos abordar neste vídeo tudo sobre os profetas menores. Inclusive, falaremos sobre cada um deles nas próximas aulas. Então, como introdução, os profetas menores, esta classificação de profetas menores cabe aos 12 livros proféticos, relativamente pequenos, que fazem parte do volume do Antigo Testamento. O fato de que eles são chamados os menores não significa que os seus autores foram homens de importância secundária, mas apenas que os rolos que eles deixaram escritos não são de muitos volumes, quando confrontados com os chamados profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 12 livros dos profetas menores são, fica aqui para você aprender quais são: Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Obadias, Malaquias, Joel e Jonas. Estudiosos judeus deram um título alternativo à coletânea, e chamado de o livro dos 12. Na forma de rolos, geralmente eles eram escritos em um único volume, ou seja, eles eram em um só contexto, uma só biblioteca, em um só conjunto. Mas, de fato, o que é ser profeta? O que é ser um profeta? Essa palavra, que no hebraico significa nabi, a sua etimologia significa de uma forma incerta. Não tem uma explicação correta. Nós vamos ver essa expressão, claro, surgindo em Gênesis capítulo 20, quando assim surge superficialmente a expressão profeta. E ao encontrar em toda a Bíblia acerca do ministério profético, encontramos o ministério de Moisés, de fato profeta, falando por Deus. Agora, a expressão ou a palavra profeta significa porta-voz de Deus. Então, a expressão é relacionada também a vidente, que do hebraico é roser ou roer, aquele que vê o invisível. Nós iremos falar os dois tipos de profeta que existem: profetas clássicos, chamados de profetas literais. E esses profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas literais. Também existiram e existem os profetas orás, chamado de não escritores. Exemplo: Moisés, Natã, Samuel, Elias, Eliseu. Esses profetas orais não escreveram as suas biografias, a sua história, seu ministério profético, mas foram profetas nas mãos de Deus. Vamos ver as atividades e também nós vamos ver a natureza profética e forma de comunicação entre Deus e o profeta e o povo. Existem 3 formas de Deus falar com o profeta. Você não sabia? Vai saber agora. Dentre essas atividades, dentro dessa forma profética, temos de Deus para o profeta o diálogo, a visão, sonhos. 3 formas que Deus fala com o profeta. Agora, o diálogo entre Deus e o profeta. Através do diálogo de Deus e o profeta, nós temos uma revelação divinamente dada ao profeta Jeremias, no capítulo 1, verso 4 ao 6, quando ele diz: veio sobre mim a palavra do Senhor. Essa expressão é um diálogo entre Deus e o profeta. A segunda é a visão, quando, através da visão, Deus revela e podemos perceber Deus falando de outra maneira, agora mostrando ao profeta o que ele precisava ver para profetizar. Nós também temos em Jeremias, capítulo 1, verso 11 ao 15, que todos vocês já conhecem, quando Deus pergunta para ele: o que vês?
E ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E a terceira maneira de Deus falar com o profeta é em sonhos. Nessa forma de Deus falar com o profeta em sonhos, percebemos o que aconteceu com Daniel capítulo 7. Quando Daniel foi tomado por uma visão e também por sonhos, através do capítulo 7, verso 1 e verso 2. Então nós temos que entender, quando Deus fala com o profeta, fala através do diálogo, através da visão e através de sonhos. Diálogo, veio a palavra do Senhor; visão, o que é que tu vês; e também existe sonhos. E Deus deu sonhos e visões. Agora vamos ver em outro ângulo da comunicação entre Deus e o profeta, que nós já vimos, e agora nós vamos ver entre o profeta e o povo. Como Deus falava o profeta de 3 maneiras, também do ministério profético para o povo, existe também 3 maneiras dele falar com o povo. A primeira é oral e direta. O que é isso? Quando o profeta chegava para o povo e dizia logo: assim diz o Senhor, oral e direta. A segunda maneira era de figuras e símbolos proféticos. Lembra do profeta Aías, quando estava para profetizar para Jeroboão e ali dividir o reinado de Israel entre a tribo do norte e a tribo do sul? Nós podemos ver isso em 1 Reis, capítulo 11, 29 e 32. Essa é uma figura de linguagem, de símbolos e linguagem. A terceira é casos reais que representam a mensagem do profeta. Lembra do profeta Oséias, que Deus mandou ele se casar com uma meretriz, com uma prostituta? E aquele texto diz que vai no prostíbulo, vai lá e casa-se com uma mulher de prostituição? Uma forma real para falar com o povo. Então você viu aí nessa introdução uma forma básica sobre os livros dos profetas menores. Agora, na próxima transmissão, nós iremos compartilhar sobre os profetas menores. Iremos falar sobre cada um deles de forma clara, detalhada e objetiva. Amém? Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor. E outra coisa, crescei na graça e no conhecimento. Paz.